Legal, sejam bem-vindos aí à nossa live. Para quem ainda não acompanhou com a gente está falando sobre os sabotadores da nossa caminhada. Jesus falou que ele veio para que nós tivéssemos vida, né, e uma vida abundante. E a palavra de Deus também nos diz que em Cristo nós somos nova criatura, né, e que nós somos chamados para viver essa nova vida. E nós vemos que muitas vezes essa caminhada ela é sabotada, ou nós vemos que muitas forças tentam tirar a gente do caminho, tentam roubar de alguma maneira a nossa alegria, a nossa paz, né? E nós temos aí dedicado as últimas semanas justamente nessa meditação sobre esses sabotadores, né? Não só identificando, mas procurando anular, né? Ou procurando combater aí para que eles não encontrem espaço, força para de alguma maneira atrapalhar a nossa caminhada, amém, galera? Então eu queria te convidar essa noite a você, junto comigo aqui, a gente pensar um pouquinho mais sobre um novo sabotador. Nós já falamos sobre vários, né, galera? A galera que já está acompanhando aí. O último que nós falamos foi sobre a avareza. E lembrando que essa série toda, boa noite Débora, boa noite Nath, Edinho, bem-vindos aí. Lembrando vocês que toda essa série, todos os estudos, eles estão lá no IGTV, aí no nosso Instagram. Você pode entrar lá e você pode assistir, relembrar, estudar e rever os vídeos de todos os sabotadores que nós já lidamos, já identificamos e já procuramos eliminar da nossa caminhada. Amém? A Neuza está colocando hoje a nossa 11ª reunião sobre sabotadores. É isso aí, Neuza. É isso aí. 11ª, né? Então nós já vimos aí pelo menos 11 sabotadores. Hoje nós vamos ver mais um, amém? E hoje nós vamos falar sobre o individualismo, que é um sabotador muito presente na nossa vida, que está muito associado à nossa velha natureza, assim como a avareza, né, que nós vimos a semana passada, e que tem atrapalhado muito a caminhada de muita gente. Então eu queria te convidar hoje a você refletir, pensar a respeito desse sabotador chamado individualismo. Então eu queria começar a nossa live definindo o que é individualismo, tá? Individualismo, pessoal, ele pode ser definido como a tendência ou atitude de quem vive exclusivamente para si. Demonstra pouca ou nenhuma solidariedade, egoísmo, egocentrismo ou mesmo como sendo uma característica doentia da personalidade, ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência de solidariedade, no desejo de atender em primeiro, segundo e terceiro lugar aos próprios interesses. Amém? Então, esse é o conceito do individualismo. E ele é um grande sabotador, tem sido, né, um grande sabotador na nossa caminhada. Então, e eu gostaria de separar aqui dessa caminhada, para que não fique dúvida, que individualismo ele é diferente da individualidade, tá? Então não vamos confundir aqui individualismo com individualidade. Individualismo é, em resumo, aquela pessoa que vive para si mesmo, né? Como nós vimos aqui, é aquela pessoa que ela deseja atender primeiro, em segundo e em terceiro lugar os seus próprios interesses. Ou seja, são pessoas que vivem para si mesmas, são pessoas que são autocentradas, elas vivem para si mesmas. Amém? Isso é individualismo, é o que nós vamos tratar hoje. A individualidade trata da formação e das aspirações enquanto pessoa.
enquanto indivíduo. Individualidade é o conjunto de atributos que distingue o indivíduo ou uma coisa. Amém? Então, quando a gente fala de individualidade, a gente está falando da pessoa enquanto indivíduo, das suas características, né? Do seu amor próprio, né? De tudo aquilo que distingue essa pessoa enquanto indivíduo. Isso tá ok, amém, galera? Então, vamos separar a individualidade de individualismo. Já o individualismo já é uma característica doentia da personalidade, onde a pessoa ela só vive para si mesma. São pessoas que o egocentrismo, né? São pessoas que vivem exclusivamente para si. São, em outras palavras, uma palavra menos técnica, né? São pessoas ensimesmadas. Amém? E por que o individualismo ele pode ser um grande sabotador na nossa caminhada? Porque nessa nova vida que nós recebemos em Cristo, nós somos chamados para viver em comunidade. Nós somos chamados para viver num corpo, né? Como nós vamos ver ali em 1 Coríntios capítulo 12. Você pode abrir tua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do 12 até o versículo 31. Amém? Então, essa nova vida que nós recebemos em Cristo, ela nos chama para a comunhão. Ela nos chama para uma relação, não somente com Deus, como também com aqueles que andam com Deus. Ou seja, a nossa vida em Cristo, ela nos leva a uma intimidade com Deus e também ela nos liga a um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja, que são aqueles que também creem em Deus, aqueles que também se tornam filhos de Deus e que estão ligados nesse corpo. Então, nós vemos aí, a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Não existe vida cristã sem viver comunhão, né? É uma grande falácia, um grande sofisma, essa ideia de que a vida cristã ela se limita somente a sou eu com Deus, né? Muitas pessoas às vezes falam isso, né? Não, porque o que interessa é minha vida com Deus, sou eu com Deus, eu entro no meu quarto, eu falo com Deus, tudo bem, isso é verdadeiro. Mas a vida cristã, ela trabalha na comunhão na vertical e também na horizontal. Amém, queridos? Então, se você acha que você pode viver uma vida somente em comunhão com Deus, em detrimento da comunhão com o próximo, você vai estar equivocado e você vai estar limitando ou sabotando a tua vida, a tua jornada. Você dificilmente vai atingir a plenitude da vida cristã. Na verdade, a chance de você inclusive esfriar, inclusive a tua espiritualidade se tornar teórica, esvaziada, sem vida, é muito grande. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui para frente. Então, tome cuidado com o individualismo, amém, queridos? Porque ele pode sabotar a tua caminhada. Eu queria te convidar a ler 1 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler aí do verso de 12 a 31, tá bom? Eu estou lendo aqui na nova tradução na linguagem de hoje, e aonde o apóstolo Paulo ele fala sobre o corpo de Cristo, né? E é interessante aqui que nós vamos ver que Paulo fala que nós somos inseridos, nós somos muitos membros, ou seja, existe uma individualidade, ou seja, em cada um é um membro, mas o membro, para ter vida, ele tem que estar ligado a um corpo, né? Então, enquanto membros, enquanto pessoa, indivíduo, né, eu tenho um chamado, eu tenho uma vida com Deus, então eu tenho a minha individualidade, mas ela está conectada ao coletivo, ela está conectada ao corpo. Olha que interessante. 1 Coríntios, obrigado Neuza, você colocou aí, né? 1 Coríntios 12, de 12 a 31, diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes,
mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Amém, queridos? Boa noite, Tati, seja bem-vinda à live. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele retrata Cristo, né, como sendo um corpo, do qual esse corpo tem muitas partes. Então, ele faz a alusão aqui, né, de que são muitas as partes, mas é um só o corpo. Amém? Então, quando nós nos conectamos a Cristo, né, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós somos conectados a um corpo. O corpo é um só. Né? A Bíblia diz que todos nós foi nos dado de beber do mesmo Espírito. Nós somos batizados num corpo. Nós somos chamados para uma comunhão. Amém, queridos? Essa é a nossa vocação enquanto povo de Deus. Então, você é um indivíduo, amém? A salvação, ela é individual, amém? Você responde pela sua vida, você responde pela sua alma, amém? Diante de Deus. Mas o nosso chamado, ele não é um chamado individual, é um chamado coletivo, é o chamado de um povo, é o chamado de uma igreja. E Paulo diz que justamente neste corpo que nós somos batizados ou nós somos ligados, são muitas as partes, porque são muitos indivíduos, amém? Que são ligados num corpo. Então, a nossa vocação, eu quero dizer isso para você essa noite, a tua vocação é uma vocação para comunhão, é uma vocação para comunidade, é uma vocação para se relacionar com aqueles que andam com Deus. Amém, queridos? Nós, há algumas semanas, lá ali na Surf House, no domingo, eu falei sobre ser igreja, sobre ser comunidade, e nós lemos lá em Atos capítulo 4, verso 32, que fala, né, que todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham.
né, que é uma descrição sobre a igreja que estava nascendo ali, a igreja primitiva, que eles estavam unidos, eles estavam conectados, eles tinham uma maneira de pensar, uma maneira de sentir. Na outra versão diz que era um o coração e a alma daquele povo, amém? É uma descrição de como aquele povo vivia. E eu creio que esse é o chamado de Deus para nós. E o individualismo, ele justamente trabalha contra essa ideia de Deus. E nós vivemos dias, até por conta da própria ciência, né? Da própria tecnologia, nós vivemos dias onde as pessoas elas se tornaram extremamente ensimesmadas. Eu diria até mais, eu acho que as pessoas hoje elas têm muita dificuldade de se relacionar por causa do mundo virtual, né? Se vive muito no virtual, as pessoas têm muita facilidade de lidar com o virtual, mas elas estão com grande dificuldade de viver a vida real, né? De construir relacionamentos saudáveis, de partilhar a vida. E eu creio que essa é justamente a nossa vocação e o nosso chamado em Deus. Então nós precisamos ter muita atenção, porque eu sinto que as pessoas estão cada vez mais tendendo para o isolamento, né? E agravado talvez pela pandemia, mas eu creio que na verdade isso já vinha de muito tempo. Acho que a pandemia ela só agravou um pouco mais isso, ou seja, aqueles que estavam ainda mais isolados se isolaram ainda mais, né? Porque já estavam presos um pouco nesse individualismo, de estar ensimesmado, de buscar os seus próprios interesses. O chamado de Deus é um chamado, como a Neuza colocou, né, de um olhar para o próximo, de se conectar ao próximo, de viver comunidade. Tem um salmo que é muito interessante, que é o Salmo 133. Eu queria ler com você. Boa noite, Breno, bem-vindo. Boa noite, Desirê. O Salmo 133, ele diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém, queridos? Esse salmo ele é muito bonito porque ele fala como é bom, né? Como é agradável aos olhos de Deus. A Nath colocou aí, né? Reino do ego ou reino de Deus, né? O reino do ego é aqueles que estão ensimesmados, né? Egocêntricos, e o reino de Deus é o coletivo, a comunidade, né? O ego diz eu, né? O reino diz nós, né? É mais ou menos essa a ideia. Deus nos chamou para o nós, né? E não somente para o eu, amém? Valeu, Nath, pela ajuda aí, amém? O Salmo 133 ele é interessante porque fala como é bom, né? Como é agradável que o povo de Deus viva unido, né? Isso é como o azeite perfumado que cai sobre a cabeça de Arão. Aqui ele faz uma figura, né, sobre o quanto é agradável isso. E é interessante que no final diz que o Senhor, é ali que o Senhor ordena a sua bênção, né, e a vida para sempre. Eu creio que a vida de Deus ela está no corpo, amém? Jesus, quando ele vem buscar a sua igreja, né, ele vem buscar esse povo que anda, que vive junto, que vive em comunidade. E eu creio que esse é o desejo de Deus para nós. Então, eu queria te chamar a atenção essa noite para você sondar o teu próprio coração, né? O quanto você tem se ensimesmado, o quanto você tem buscado somente os seus próprios interesses, né? O quanto você tem tido dificuldade de se relacionar, de construir relacionamentos saudáveis, de construir relacionamentos duradouros. É interessante isso, pessoal. Eu queria que você meditasse um pouco sobre isso.
porque eu vejo que muitas pessoas elas estão muito aquém na sua caminhada. Elas acabam se tornando cristãos teóricos, vazios, pessoas que acabam não sendo generosas, né, porque elas não estão acostumadas a repartir, seja o seu tempo, seja os seus recursos, seja os seus dons, os seus talentos, porque elas estão sempre buscando os seus próprios interesses, então elas estão muito voltadas, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, para si mesmas, né? Então isso acaba construindo ou deixando uma vida espiritual muito doentia, né? Boa noite, Lu, bem-vinda aí. Eu separei aqui alguns mandamentos de reciprocidade que eu queria meditar com vocês aqui. Olha que interessante, existem dezenas de mandamentos que só podem ser cumpridos na vida em comunidade. Então, presta atenção, galera. Existem uma série de mandamentos, ou seja, ordenanças de Deus. É como Deus apontando para nós um caminho, uma direção, onde esses mandamentos eles não podem ser vividos nesse discurso, né, de que sou eu e Deus, né, o importante é a minha vida com Deus, e que você não pode viver, ou seja, você não vai conseguir obedecer a Deus, você não vai conseguir crescer na tua vida com Deus nesse discurso de que importa é a sua vida com Deus. Às vezes ele está colocando ovelhas que se afastam no grupo os lobos catam, né? Mais ou menos isso, né? Dizer, porque você está sozinho, você está mais sujeito, né, a ataques, vamos colocar assim, né? No grupo nós somos mais fortes, juntos somos mais fortes, né? A própria natureza mostra isso, né? Olha que interessante, eu vou citar alguns aqui, tá? Eu vou falando dos versículos, vocês podem ir anotando aí. João 13, versos 34 e 35, diz assim: amem uns aos outros. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha que interessante, pessoal. Aqui o primeiro mandamento de reciprocidade diz para nós amarmos uns aos outros. Amém? Nós não vamos conseguir experimentar o amor verdadeiro, o amor de Cristo que é derramado em nós. Ele só pode ser experimentado na comunidade, porque à medida em que eu sou amado, o mandamento que Deus me dá é que eu ame o outro. E não há lugar melhor para você experimentar, para você vivenciar esse amor, senão na igreja, senão na tua comunidade local, no lugar onde você vai poder partilhar a sua vida, onde você vai poder dividir a sua vida. Amém, queridos? O amor de Deus, o amor ágape, o amor que Deus tem derramado sobre nós é um amor sacrificial, amém? É o amor aonde eu me dou, é o amor aonde eu não olho primeiro para mim, eu olho primeiro para o meu irmão, né? Eu coloco os interesses do meu irmão antes do meu próprio interesse. E é nesse momento que eu vou começar a vivenciar verdadeiramente o amor de Deus. Eu não consigo experimentar esse mandamento isolado. Eu não consigo vivenciar esse mandamento de amar uns aos outros, né, quando eu estou isolado, quando eu estou nesse discurso, né, importante a minha vida com Deus. Não, você não consegue. A Bíblia diz que você não pode dizer que você ama a Deus se você não consegue amar ao teu irmão que você vê. Você não consegue, seria uma grande incoerência você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar aquele que está do seu lado, se você não consegue se relacionar com aquele que está do seu lado. Por isso que eu digo que vira uma espiritualidade teórica esvaziada, se torna apenas um conceito, uma ideia que não é vivida, que não é praticada. Amém, queridos? Esse é o primeiro mandamento. E olha que interessante que ele diz assim:
Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, o que o Evangelho de João está dizendo aqui para nós é que nós seremos reconhecidos verdadeiramente como discípulos de Cristo quando as pessoas verem ou souberem ou ouvirem falar do amor que nós temos uns pelos outros. Então a evidência de que eu e você somos discípulos de Cristo é a maneira como nós amamos o nosso próximo. Olha que forte isso, irmão. O que eu quero dizer é que você não será discípulo de Cristo se você não estiver conectado ao corpo. Não existe discípulo de Cristo que vive a vida virtual, que não vive a vida real. Amém? Porque se você não consegue amar o teu próximo, você não consegue viver esse amar uns aos outros, não existe nenhuma evidência de que você é de fato seguidor de Jesus Cristo, que você é de fato discípulo de Cristo. Olha como é sério isso. Amém? Agora em Romanos capítulo 15, verso 7, diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Amém? Então aqui mais um mandamento de reciprocidade, onde a palavra de Deus diz que nós devemos aceitar uns aos outros. Olha que lindo isso, galera. Ou seja, à medida em que você conhece a Cristo e você é inserido no corpo de Cristo, nós precisamos aprender a aceitarmos uns aos outros. É um chamado para nós entendermos as diferenças que existem, né? Porque a Bíblia diz lá, né, em 1 Coríntios 12 que muitos são os membros e eles todos são diferentes entre um e outro, porque um é olho, o outro é nariz, o outro é boca, o outro é orelha, o outro é mão, todos são diferentes, têm propósitos diferentes, funcionam de formas diferentes. E quando nós somos colocados em comunidade, quando nós passamos a partilhar a nossa vida, nós passamos a aprender a exercitar esse aceitar as diferenças, a diversidade, né, no meio do corpo. Amém, queridos? Isso é tão bonito, porque quando nós somos individualistas, ensimesmados, nós tendemos a só olhar aquilo que nos interessa, só procurar aquilo que é igual a nós, né? Nós procuramos evitar os diferentes, né? Mas é tão bonito que a igreja ela é tão sobrenatural, porque nós nos reunimos e nós nos encontramos com pessoas de todo tipo, né? Seja de gosto, seja de afinidade, seja de estilo de vida. É uma diversidade tão grande e é tão gostoso quando você aprende a lidar com os diferentes e aceitar e amar essas pessoas. Amém, queridos? E eu creio que é nos mandamentos de reciprocidade que Cristo vai sendo formado em nós. Então, quanto mais eu exercito os mandamentos de reciprocidade, mais características e qualidades de Cristo eu vou começar a ver na minha própria vida. Amém? Lá em 1 Coríntios 12, 25, diz lá, né? Desse modo não existe divisão no corpo. Nós lemos essa passagem, né? Mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Então aqui é um chamado de cuidem uns dos outros, né? Por quê? Porque não há divisão no corpo. Pelo contrário, cada parte ela tem o mesmo interesse uma pelas outras. Ou seja, eu passo a me interessar pela vida do meu irmão. Eu passo a conhecê-lo mais a fundo, a ter um olhar de cuidado, né, de zelo. Amém, queridos? Isso só dá para viver no corpo. Né? Quando eu vejo a fragilidade de um irmão, né, a fraqueza, a dificuldade de alguém que está convivendo ali na comunidade, e eu posso me colocar no lugar dela, ter essa empatia por essa pessoa e de falar, poxa Deus, como que eu posso suprir a necessidade do meu irmão? Como o Senhor pode usar a minha vida para que eu tenha o cuidado por ele, né? O interesse pela vida do outro. Amém, queridos?
isso também é uma característica de Cristo, né? Então nós já vimos 3 aqui, né? Amem uns aos outros, aceitem uns aos outros, cuidem uns dos outros. Agora lá em Efésios capítulo 5, verso 21, Efésios 5, 21, diz: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo, né? Então é na comunidade que nós aprendemos também a obediência. Amém, queridos? Obedecei, né, uns aos outros. É na comunidade que eu consigo entender e perceber, né, o meu lugar, a minha maneira de tratar com os meus líderes, né, a maneira de honrar as pessoas mais velhas, né, toda essa coisa orgânica de ministério, de cuidado de vidas, onde você pode exercitar, né, a obediência, né, de você saber conduzir, saber liderar, saber se sujeitar à liderança de outras pessoas. Amém, queridos? E tudo isso nós fazemos pelo respeito que temos por Cristo. Amém? E vamos continuar aqui, tem vários, tá? Eu estou passando aqui, vocês vão anotando aí. Colossenses capítulo 3, verso 13, né? A Cláudia colocou aí a respeitar, né? É isso mesmo, Cláudia. Colossenses 3, 13. Olha que lindo isso. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Amém? Olha que lindo, aqui nós podemos exercitar, né, o perdão. Aqui ele começa falando, não fiquem irritados uns com os outros, né, um outro mandamento, né, não se irritem, né, uns com os outros, né, a Cris colocou, né, saber se submeter, é isso aí, justamente. É quando nós vivemos em comunidade, né? Nós aprendemos a entender a necessidade do coletivo, né? E nos sujeitarmos à direção, à ordem, aquilo que está sendo colocado naquele momento. Eu acho muito legal esse Colossenses 3,13, né? Não fiquem irritados, né, uns com os outros. Isso é algo muito comum, né, na nossa caminhada. Às vezes a gente se irrita, né? A gente está ali, a comunidade está crescendo, muita gente nova, às vezes nosso dia a gente não acordou bem, às vezes até por outros motivos a gente chega a ficar irritado, e é legal porque é ali na comunidade que eu começo a olhar para dentro de mim mesmo, começar a perceber o quanto eu posso ser melhor, o quanto eu preciso de Cristo, o quanto eu preciso de mais graça, de mais amor, né? E o perdão ser exercitado. É muito legal isso, galera, sabe? Assim como Cristo nos perdoa, a gente também poder perdoar as outras pessoas. As pessoas em si mesmadas, elas não exercitam perdão, né? As pessoas que vivem isoladas, as pessoas que vivem na vida virtual, elas não sabem perdoar, né? E tão pouco são perdoados, elas não se relacionam, elas não conseguem exercitar essa virtude, né, de conseguir olhar para o outro com compaixão, com amor, com zelo, né? Amém, queridos? Vamos lá, tem mais. Gálatas 5:26. Gálatas 5:26. Olha que legal esse, ó. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém? Então também na vida em comunidade é um lugar onde nós podemos trazer, né? Nós podemos ali mortificar, né, toda esse nosso lado de carnalidade, né, da nossa velha natureza, né, do orgulho, da provocação, da inveja, né? A gente precisa... É tão legal isso, galera, porque ó, a vida em comunidade, como nós falamos, a gente cercado por pessoas, a gente está o tempo todo vivendo realidades diferentes, situações diferentes, e como a nossa velha natureza ela está sempre
aparente, né? Está sempre buscando se revelar. E nós temos a possibilidade de, no corpo de Cristo, na comunidade, aprender a identificar orgulho, não nos outros, né? Em nós mesmos. Aprender a identificar aquela ira, aquela provocação que muitas vezes nós temos, a inveja, né? É muito louco isso. E o grande barato é que à medida em que você identifica, né, você tem a oportunidade de se arrepender e de mudar, né? Eu digo sempre, o problema não está em você, no pecado em si, né? Não tem problema você se encontrar invejoso, o problema está em você continuar invejoso, né? O problema não está em você identificar orgulho, o problema está em você continuar sendo orgulhoso. Então, qual que é a ideia de Deus? Eu creio que a ideia de Deus é que, à medida em que nós vivemos a comunidade, eu creio que Deus ele quer criar um ambiente terapêutico, onde a gente começa a identificar em nós mesmos as nossas misérias, as nossas dificuldades, né? À medida em que nós vamos interagindo, caminhando juntos um com o outro, né? E aí, à medida em que eu vou identificando isso, eu tenho a oportunidade de reconhecer, me arrepender e mudar, né? A Desirê, nunca vi nada disso na Surf House, amém, querida? Mas existe, amém? Porque é uma comunidade feita por seres humanos, né? E onde tem gente, né, tem tudo isso. Então a gente precisa aprender a identificar e aprender a mudar, né? Como eu falei, dentro de nós mesmos. Eu acho que aqui é mais um olhar para dentro do que um olhar para a comunidade, né? De você chegar ao teu próprio coração, de encontrar suas dificuldades, porque é Cristo sendo formado dentro de nós, né? Essa é a ideia de Deus, amém? Ali Romanos capítulo 14, verso 13, ele diz assim, ó, por isso parem de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Amém? Na outra versão diz, por isso não julguem uns aos outros, né? Também tem essa ideia aqui. Então não critiquem uns aos outros, né? Não fique apontando, não seja pedra de tropeço para o teu irmão. Romanos 14, 13. Isso aí, Neuza. Amém? Então mais uma chamada para nós aqui. Olha o Tiago 4,11. Esse aqui é bem direto. O livro de Tiago é maravilhoso porque ele é papo reto. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Amém? Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga está falando mal da lei e julgando-a, pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Amém? Então não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Amém? Então é um exercício, queridos. Amém? É tão comum as pessoas se reunirem para falar mal, né, umas das outras. E a Desirê falou que isso não existe na Surf House. Amém, Dê? Que ainda que seja uma coisa profética, amém? Ou um exercício para nós. Mas é comum, né? Às vezes as pessoas elas se reúnem, ou elas estão descontentes, ou elas têm problema de relacionamento, e elas acabam falando mal, né? Acabam denegrindo um ou outro, né? E aqui é mais um chamado, mais um mandamento de reciprocidade, amém? Para forjar o nosso caráter, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de nos relacionarmos, né? Não fale mal de ninguém, meu irmão, amém? Se você vê um grupo se reunindo, pessoas se reunindo para falar de uma terceira, de maneira negativa, corta o assunto, sabe? Muda de assunto, seja salgado nessa hora, sabe? Fala, não, meu, né? Vamos falar de coisas boas, vamos falar de Deus,
Amém? Tenha um olhar de compaixão pelo seu irmão. Olha o versículo 9, o versículo 9 não, o nono ponto aqui, Tiago 5,16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Olha que lindo. Aqui é um chamado para que nós possamos, em comunidade, confessarmos as nossas misérias. Amém? Igreja é lugar, sim, de você confessar o seu pecado, de você reconhecer a sua miséria. Amém? E diz para que a gente confesse e nós oremos uns pelos outros e nós vamos ser curados. Então, a palavra de Deus diz que existe cura, que existe libertação, amém? Que existe resgate para aqueles que confessam seus pecados uns aos outros. Amém? Então há um ambiente terapêutico onde eu posso abrir o meu coração, onde eu posso confessar o meu pecado, sabendo que as pessoas que estão ouvindo, elas vão orar por mim. Amém? E eu serei curado, porque ali existe compaixão, ali existe amor, ali não existe o olhar do julgamento, mas das pessoas olhando com compaixão e se unindo a você em oração, né? Essa oração de confessar os pecados uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11 também diz assim: animem e ajudem uns aos outros. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Amém? Aqui é uma palavra de encorajamento, né? É na comunidade que nós podemos viver, né? Esse animar, esse encorajar, esse ajudar uns aos outros. Tão legal isso, galera, sabe? Tão gostoso quando a gente pode estender a mão para alguém, quando a gente pode ajudar, né? Essa semana mesmo a gente participou aí, ajudou aí um casal a se mudar, né? E já tem aí uma outra família também que vai mudar daqui a pouco, sabe? Você poder falar, meu irmão, conta comigo, você está precisando de alguma coisa, né? Você está precisando de uma ajuda, de uma força, sabe? Esse ânimo. As pessoas muitas vezes chegam na comunidade abatidas, elas chegam cansadas, elas chegam cheias de problemas, elas precisam de uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, sabe? Quando você chega num lugar e você recebe aquela injeção de esperança, aquela injeção de alegria, você pode fazer a diferença na vida de alguém de uma maneira muito especial, você pode transformar a realidade de alguém de uma maneira muito, muito forte, quando você se coloca como instrumento, ferramenta nas mãos de Deus para animar, para encorajar, para ajudar alguém. Amém, queridos? E Cristo vai sendo formado dentro de você. Você vai se tornando mais parecido com Ele. Gálatas capítulo 5, verso 13, diz assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Amém? Mais um mandamento de reciprocidade. Um chamado para o serviço. Um chamado para você ser relevante na vida de alguém. Amém, queridos? A igreja é um lugar onde você pode desenvolver ministério. Ministério nada mais é do que serviço. Amém? Você pode pegar os seus dons, os seus talentos, as suas qualidades que foram dadas por Deus e colocar a serviço do reino de Deus ou a serviço de pessoas. Amém, queridos? É tão gostoso. Eu tenho não vou dizer que é um hábito, mas um costume de, às vezes, ir lá para a igreja, né, ir lá para o nosso espaço de convívio e fazer algo, sabe? Tanta coisa para ser feita ainda, mas às vezes eu fico arrancando mato. Agora, amanhã, a gente vai, inclusive, acabar de pintar lá a tenda, as paredes de madeira, enfim, tem bastante coisa para fazer. E o significado que eu dou para isso é de ser, eu estou servindo a minha comunidade, sabe? Eu estou
fazendo aquele lugar um lugar mais agradável. Eu estou usando o meu tempo, a minha saúde, a força que Deus me dá para poder contribuir de alguma maneira para que o espaço que Deus nos deu ele esteja sempre bonito, sempre agradável. Então esse é o significado que eu dou quando eu estou ali fazendo esse tipo de serviço, né? Além do serviço espiritual, né? Além do atendimento a pessoas, a pregação, ao ensino, tantas outras coisas, eu também procuro exercitar, né, o meu servir à comunidade também com tarefas manuais. Amém, queridos? Então, Deus pode usar a tua vida, Deus quer usar a tua vida também dessa maneira. Sérgio, poxa, mas como que eu posso usar? Eu não sei tocar, eu não sei cantar. Meu irmão, às vezes você não precisa saber cantar nem tocar. Às vezes você pode ali ajudar a fazer algum trabalho, né? Limpeza, tirar mato, arrumar coisas. Tem tanta coisa para fazer e você pode, sabe, dedicar parte do seu tempo no serviço, né? No serviço ao espaço, no serviço a pessoas, desenvolvendo tarefas, ministérios, atividades. Né, é o chamado de Deus aqui em Gálatas 5,13. Ou seja, nós somos chamados para sermos livres, mas não vamos usar a liberdade de maneira errada. Pelo contrário, vamos em amor, né, vamos ser livres em amor e servir aquelas pessoas que Deus tem colocado do nosso lado. Fala, Vini, boa noite, querido. O Vini é um cara que é um exemplo para nós, né? O Vini está sempre ali botando a mão na massa, sempre procurando ajudar. E, né, Vini, quando a gente ainda tinha o nosso café ali também, sempre disposto e trabalhando, né? A Neuza também que está com a gente aí, tantas pessoas, né? Então, é o servir. A gente não consegue fazer isso. Pessoas ensimesmadas não servem a ninguém, a não ser a si mesmas, né? Pessoas ensimesmadas, elas só estão interessadas naquilo que as satisfazem, né? Naquilo que é o seu próprio interesse. Deus não te chamou para que você olhe somente para o seu próprio umbigo. Deus te chamou para você servir ao próximo. E Efésios 4:32, aqui é o último aqui da nossa lista. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Então aqui ele fala para nós sermos bons uns com os outros, atenciosos uns com os outros, né? E assim perdoando uns aos outros. Amém, queridos? Efésios 4:32. Enfim, galera, eu coloquei essa série de mandamentos de reciprocidade, enfim, para que a coisa ficasse mais prática, né? Ou seja, Deus não te chamou, você não é uma ilha, né? Vamos colocar assim, né? Deus, se nós fôssemos ilhas, o corpo de Cristo seria um arquipélago, né? Seriam muitas ilhas. Deus não te chamou para você andar sozinho. Deus não te chamou para você viver em si mesmado. Você precisa vencer o individualismo, esse egocentrismo, né? Essa tendência de olhar só para si mesmo, sabe? Parar com essas desculpas, né? Não, de que o mundo tá difícil, as pessoas tão difíceis. Sabe, galera, são discursos são falácias, são discursos tão vazios. O mundo tá difícil, tá? Porque você tá nesse mundo, né? As pessoas são difíceis assim como você é difícil. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos romper com essa ideia. Amém? Nós precisamos abrir os nossos corações, nós precisamos ter disponibilidade para se relacionar. Relacionamento é esforço, galera. Amém? Mas existe um prêmio para tudo isso. Amém? Existe o ônus, mas existe o bônus da relação. Pessoas que constroem relacionamentos saudáveis são mais felizes. Pessoas que têm amigos verdadeiros são mais felizes. Amém? Não há nada mais precioso do que um amigo de verdade, do que um irmão de verdade. E, infelizmente, muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão entristecidas porque estão isoladas, estão sozinhas, elas não sabem se relacionar, elas queimaram suas pontes.
Amém? Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender a viver, a sermos família. Amém, queridos? Mas, poxa, eu tive experiências tão ruins lá atrás. Mas você não tem que viver do passado. Você não precisa repetir as velhas experiências. Você pode ter novas experiências. Você pode ter um futuro diferente do que foi o seu passado. Amém? Basta você dispor o teu coração. Isso é tão gostoso, isso é tão bom. A Bíblia, ela fala, né, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Esse é o sonho, é o ideal que nós temos na Surf House. Nós queremos ser uma igreja família, nós queremos ser um povo que tem um só coração, uma só maneira de pensar. Sérgio, parece utópico isso. Eu sei que parece utópico. Amém? Mas nós temos que lutar porque esse é o ideal de Deus. Amém? E utopia nada mais é do que o ainda não, né? Mas não importa, nós estamos caminhando para essa realidade. Né? Então eu gostaria que você se desarmasse, gostaria que você olhasse para dentro de si mesmo e falasse: Senhor, olha, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua força, me ajuda, me ensina a me relacionar, sara as feridas do meu coração, sara as amarguras da minha alma. Muita gente amargurada, né? Eu gosto tanto daquelas pessoas. Graças a Deus hoje nós temos pessoas da Surf House que estavam desigrejadas. Não vou dizer um bom número, mas uma quantidade razoável de pessoas que já não queriam mais ir em igreja nenhuma. Que estavam feridas, que foram talvez abusadas, né? que foram tiveram experiências ruins em outros lugares. E eu fico tão feliz de ver essas pessoas saradas, de ver essas pessoas de novo reconectadas à igreja, sabe, felizes, servindo a Deus, se relacionando novamente, amando e sendo amadas, vivendo a reciprocidade nas relações. Isso é possível, meu irmão. E nós fazemos a diferença quando nós lutamos por isso na nossa comunidade. Sabe, quando nós somos atalaias, aquelas pessoas que estão antenadas, que estão construindo, trabalhando, sabe, por este ambiente dentro da igreja. Né? Eu quero te convidar a você viver isso, eu quero te convidar a você lutar por isso. Né? Seja aí alguém que faça diferença, que influencie, amém? Para a gente viver em comunidade, para a gente viver em comunhão. Amém, cara? A gente está terminando aqui nossa live, faltam 20 segundos. Que Deus te abençoe. Vamos vencer esse individualismo, amém, queridos? E vamos se conectar, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém.